Bom, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar como fazer um cálculo de navegação partindo de Eldorado, tendo como primeiro ponto aqui São Jerônimo, depois Posição Point e Portão Taquari. Tá, se fosse fazer a navegação em cima da carta, a gente anotaria o rumo verdadeiro, né? E acrescentaria a declinação magnética aqui, que é 16 graus whisky. Então somaria o rumo verdadeiro com 16 e a gente acharia o nosso rumo magnético. Aqui eu já coloquei já os rumos magnéticos dos trechos, né? Esse aqui está coincidindo com o que temos na carta réia, porque a carta réia já te dá o em magnético. E é isso. Agora, qual o primeiro ponto, então? É fazer primeiro o trabalho que a gente tem é de traçar os trechos e depois a gente medir essas distâncias daqui, seja lá na carta ou algum software, né? Tá. Esse segundo desenho aqui, normalmente a gente não faz quando a gente está fazendo o planejamento, mas só para fins didáticos, eu fiz a altimetria dele. Então nós vamos sair de Eldorado, né, onde Eldorado está 33 pés. Vamos atingir a posição de toque, que ainda não sabemos aonde. Eu estimo que seja antes de São Jerônimo, que pela carta aqui eu coloquei todas as distâncias entre cada ponto, São Jerônimo, Posição Ponte. Anotei aqui em milhas náuticas e os seus respectivos rumos magnéticos. Então eu estimo que o toque vai ser antes disso. Depois nós vamos prosseguir a 1500 pés até a Posição Point. Vamos fazer novamente uma subida até 2000 pés e prosseguir até o Portão Taquari. Bom, o que consiste basicamente nesses cálculos aqui? A gente tem que calcular velocidade, distância e tempo, né? Então sempre basicamente é isso aí. Então nós temos aqui, a gente tem essa distância, mas a gente não sabe a distância do toque. Então o que a gente precisa para saber a que distância vai estar o toque? Nós vamos ter que calcular a velocidade média, né? A velocidade média entre Eldorado e o Top of Climb, né? Nós vamos ter que calcular a velocidade de cruzeiro a 1500 pés, a velocidade média de subida da VA de subida no próximo trecho até a posição toque da segunda subida e a velocidade de cruzeiro a 2000 pés. Tá. Os dados fornecidos que a gente tem aqui, e aí isso aí pode variar de aeronave para aeronave, ou aeroclube para aeroclube, né? A gente vai utilizar uma razão de subida de 1500 pés por minuto, né? Tanto numa quanto na outra. Nós vamos ter a VI de subida 70 nós, né? É equivalente para a segunda subida também. E a VI de cruzeiro 85 nós. Tá? Então o que nós temos que achar aqui? Nós temos que achar qual a VA média de subida, quais serão as VAs médias de subida e as VAs de cruzeiro no seu respectivo nível. Ok, então como é que a gente faz isso? Esse aqui é mais ou menos um roteirinho, tá? Então os dados da aeronave é uma nave Charlie 152, a razão de subida que a gente vai utilizar é 500 pés por minuto. A razão de descida nós não vamos fazer o cálculo, mas seria similar o cálculo de subida, é da mesma forma que o cálculo de descida. A velocidade indicada, né, que é dada, né, que é em função da aeronave, né, é aquilo que a gente lê no velocímetro do avião. E a velocidade aerodinâmica que vai ser em função da altitude, né. Então ela é uma velocidade corrigida para temperatura e pressão do ar, né? Depende do nível. A gente vai usar o método simplificado aqui, que a correção dessa velocidade aerodinâmica ela é 2% a cada 1000 pés. Teria uma outra forma de calcular a velocidade aerodinâmica, que seria pelo computador de voo. Aí a gente teria que saber qual a temperatura do aeródromo, qual a temperatura do nível, fazer a temperatura média, ir no computador de voo e achar a VA. Mas por simplificação,
a gente utiliza 2% a cada 1000 pés. Se, no caso, essa velocidade aerodinâmica estiver no nível do mar e a temperatura, pressão ISA, a gente vai dizer que a VI é igual a VA. Né? A velocidade do solo, que é o que a gente vai praticamente usar aqui nos nossos cálculos aqui, vai ser a VA porque a gente não vai utilizar o efeito de vento, por simplificação. Tá? O efeito de vento, normalmente, ele vai ter mais, digamos assim, ele vai ser mais necessário se a gente for fazer uma rota longa, né, e tiver que fazer um abastecimento no meio do caminho. Então a gente utilizaria o vento para fazer o cálculo de combustível, né? Mas no nosso plano de voo a gente não costuma colocar essa variação do vento, por simplificação mesmo. Então tá, a gente vai utilizar uma VI de subida de 70 nós, VI de cruzeiro 85 nós, e na descida a gente poderia usar 95 nós. Então aqui é só um esquema aqui mostrando que a VA é igual a VI no nível médio do mar, e a 20 mil pés de altitude isso pode variar até 40%, né, da VI. Então tá, nosso cálculo então consiste em calcular o primeiro trecho, né? Então o que nós vamos fazer aqui no primeiro trecho? Seria calcular essa VA de subida, né? Para que a gente consiga calcular o tempo, a distância percorrida até o top of climb. Bom, então é só seguir o roteiro aqui, né? Seguir o cálculo de subida. Tá, como é que a gente calcula a subida? Então a quantidade de subida é a altitude do aeródromo menos altitude de cruzeiro, desculpa, menos altitude do aeródromo. Então a altitude de cruzeiro, 1.500 pés, menos a altitude do aeródromo, é igual a 1.467 pés. O nosso tempo estimado de subida vai ser a quantidade a ser subida pela razão de subida. Então a quantidade que a gente vai subir é essa aqui, dividido pela razão de subida, a gente vai ter 2 minutos e 93. Que seria basicamente a nossa quantidade a ser subida é desse ponto até esse ponto. Então a gente tem essa altura aqui de subida, né? Mais ou menos aqui. Pois bem, voltando aqui, altitude média de subida, altitude do aeródromo mais o nível de cruzeiro sobre 2. Essa altitude média de subida vai ser usada para cálculo da VA. Então a altitude, a gente soma os 33 mais os 1.500 dividido por 2. Então a gente vai achar uma altura média para o cálculo da VA. Então, para o cálculo da VA, a altitude que interessa seria essa aqui, mais essa aqui dividido por 2. E aí a gente vai ter essa aqui, que é essa altitude média, né? Porque a VA é calculada sempre com relação ao nível médio do mar. Certo? Prosseguindo então, a variação da VA vai ser 2% a cada 1.000 pés. Então a gente já tem a altitude média, né? Então 1.000 pés é 2%. Então, e 766,5 vai ser x. X é igual a 1,5%. Então a gente pega que a VA de subida é a VI mais 1,5%. Então 70 nós vezes 1,5% igual a 71. Velocidade média aerodinâmica de subida. Então a nossa VA de subida é essa aqui. Então a gente já tem o tempo de subida, já temos a VA de subida e ainda falta achar a distância. Então a distância percorrida na subida. Então velocidade é distância sobre tempo. Então distância é igual a velocidade vezes o tempo. É só pegar a velocidade, o tempo e dividir ainda por 60, porque a velocidade está por hora, né? Ou fazendo pela regra de 3, né? Então, se eu tenho a minha velocidade de 71
71,1 nós, que seria 71,1 milhas náuticas por hora, né? Então 71,1 milhas náuticas, 60 minutos. Quanto que vale x se fosse 2 minutos? Então, só fazer a regrinha de 3, né? X igual a 71,1 vezes 2,93 dividido por 60, que é exatamente o que está aqui em cima. Então, a gente chama a distância, né, do primeiro top of climb, que é 3 milhas náuticas e meia. Tá? Então, a gente... Deixa eu só passar aqui. Opa! Deixa eu ver se acho que tem que desligar isso aqui. Ah, sim. Aí. Então a nossa a VI de subida 70, a gente já achou a VA 71,1, nosso top of climb 3,5 e o tempo estimado 2 minutos e 93. Tá, aqui eu queria só indicar que poderia ser feito também na planilha, né? Normalmente eu não costumo fazer esse cálculo manualmente, isso aqui eu só estou usando só para explicar, eu costumo usar a planilha. Então a planilha é o seguinte: a planilha, para cálculo de subida e descida, a gente usa toda essa parte aqui da planilha. Então, se a gente colocar a altitude do aeródromo inicial, o nosso nível final, a nossa razão de subida, a nossa VI de subida, aqui, essa parte toda, ele vai calcular automático para nós. Então, o nível final é 1500, o nível inicial 33 pés, a diferença em subida é 1467, o nosso nível médio de subida é 766, e aqui ele já calcula o tempo de subida e a distância, e a VA. Então, você pode ver aqui, deixa eu tentar botar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar os dois aqui, só vou mostrar. Ó. Então, 71,1 é a nossa VA, que vai ser igual a ground speed, porque a gente não está considerando o vento. Aqui a altitude média de subida, que a gente calculou ali atrás ali. Aqui nosso tempo de subida, 2,9, a distância é 13,5. E assim fica bem mais rápido usando essa planilhazinha aqui. Bom, continuando então, agora a gente vai calcular o trecho. Cálculo de cruzeiro do Top of Climb a São Jerônimo. Então, o Top of Climb a São Jerônimo, que é esse trechozinho aqui. O que a gente faz então? A gente já tem essa distância aqui, ó, 3,5, então a gente vai pegar toda essa distância 14 menos 3,5, nós vamos ter essa distância aqui. O que ainda está faltando calcular aqui? O tempo. Só que para saber, a gente já tem a distância, a gente não tem a VA ainda, né? E a gente não tem o tempo estimado. Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular é a VA. A gente calcula primeiro então a VA. Então, aqui é só mostrando aqui, então a distância de Top of Climb a São Jerônimo é 14 menos 3,5 dá 10,5. Agora achamos a VA. A VA o que é? 1000 pés é 2%, 1500 pés é X. É uma regra de 3, a gente vai achar uma variação de 3% para o cálculo da VA. Porque, como eu disse, a VA é sempre calculada em relação ao nível médio do mar. Então, a velocidade, a VA de cruzeiro é a VI de cruzeiro mais 3%. Então, a VI de cruzeiro é 85 mais 1,03 igual a 87. Também, esse cálculo pode ser feito na nossa planilha. Só que a gente vai usar para cruzeiro só essa partezinha aqui. Então, eu já vou botar VI é igual a 85 nós, a altitude 1500 e vai achar automaticamente a nossa VA, que é 87,6. É um cálculo, 2% a cada 1000 pés. Ok? 87,5. Agora, nosso tempo estimado de voo. É a velocidade igual a distância sobre tempo. Né? Então, nosso tempo estimado de voo pode ser feito pela regra de 3, né? A gente já tem a velocidade, 87,5, 60 minutos. Quanto que ele percorre 10 milhas em quanto tempo? Vai ser 7,2 minutos. Então, já achou velocidade e tempo. Já sabemos aqui a segunda parte do nosso problema. 85 de VI, VA 87,5, distância 10,5 e tempo
7,2 minutos. Agora esse trecho, bom, a VA em 1500 vai continuar sendo a mesma, né? Não vai mudar. Então a nossa VA de cruzeiro é a mesma. A gente tem a distância já aqui, 7,1, então é só achar o tempo. Então, velocidade igual a distância sobre tempo. Isso aqui já está praticamente feito, né? Então a distância, pela regrinha de 3, né? 60 minutos, quanto tempo vai fazer em 7,2? Então, 4,9 minutos. Ok? Então, 4,9 minutos. Agora, a VA de subida. Agora vamos ter que fazer o trecho da outra subida. É a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Agora, altitude para 2.000 pés, né? Quantidade de ser subida é a quantidade do nível desejado menos o nível atual. Então é só fazer 2.000, que é o que eu quero subir, menos os 1.500, vai dar 500 de diferença. Qual o tempo? Bom, eu vou subir a 500 pés por minuto. Se eu tenho que subir 500 pés, e a 500 pés por minuto vai ser 1 minuto. Então já temos o tempo de subida. Altitude média de subida. A altitude é o nível atual que eu tenho, mais o nível desejado sobre 2. Então, 1.500 mais 2.000 sobre 2, 1.750. Como você me disse, a VA é calculada em relação ao nível do mar. Né? Então, a VA média de subida, variação 2% a cada 1.000 pés. Então, 1.000 pés, 2%, 1.750, né? É X. Então, achamos 3,5%. Então, a VA de subida é a VI de subida, que é 70 nós, mais 3,5%, vai dar 72,5. 72,5. Agora a distância percorrida na subida. Velocidade igual a distância sobre tempo. Então 72,5, 60 minutos. Em 1 minuto, que é o nosso tempo de subida, tempo estimado de subida, quantas milhas vou percorrer? Então vou percorrer 1,2 milhas. Fazendo na planilha, todo aquele menos cálculo, a minha elevação inicial 1.500 pés e a elevação final 2.000 pés. A nossa vez 70, que é a vez de subida, razão de subida 500 pés. Olha lá, nós vamos levar 1 minuto para subir e vamos percorrer a distância de 1,2 milhas náuticas e a nossa VA 72,5, que é exatamente tudo que a gente calculou aqui. Deixa eu ver se consigo colocar a planilha aqui junto. Olha lá, 72,5, 1,2 milhas náuticas e o tempo de subida 1 minuto. Tá? Então esse cálculo, essa parte é para subida e descida. E aqui seria para cruzeiro. Agora vamos calcular esse para cruzeiro aqui. Ó. Por exemplo, cruzeiro, a nossa VI é 85 nós. Agora o que alterou? Alterou aqui que agora nós estaremos a 2.000 pés. Então a gente coloca aqui 2.000 pés. Nós vamos achar a nossa VA de 88,4. Né? 88,4. Só voltando ali. Então nós temos a distância agora do top of climb, que é 1,2, né? Que é essa distânciazinha. E nós temos que daqui até lá é 8,6 milhas náuticas. Então, 8,6 menos 1,2, nós temos a distância de toque até o portão Taquari, que é 7,4. Posição de toque até Taquari, que é 7,4. O que ainda está faltando? Bom, está faltando aqui a VA de cruzeiro, né? Aí que a gente fez na planilha, né? Mas se é a mesma coisa, então 1.000 pés, 2%, 2.000 pés, CX. Então a variação é de 4%. Então pega a VI vezes 4%, dá 88,4, que a gente achou já na planilha ali. Né? Ó, 88,4. Agora, a única coisa que ficou faltando agora é o estimado de voo, né? Então, a velocidade igual a distância sobre tempo, ou regra de 3. Então, 88,4, que é a nossa velocidade. Percorre 60 minutos. Em 7,4 milhas, vamos percorrer em quanto tempo? Então, achamos 5 minutos. Então, achamos 5 minutos. Então, a distância de voo, né? O tempo estimado de voo, 5 minutos. Então, com isso, a gente consegue todos os dados para preencher o planejamento de voo com 2 subidas, né? 2 dias de voos.
Se fosse continuar para a descida seria a mesma coisa, né? O cálculo da VA é a mesma, seria a VA de descida, teria que pegar a VI de descida, né? Para o cálculo da VA de descida, mas é o mesma maneira de calcular. E aqui, uma outra coisa, depois de poste todos esses dados aqui, ó, a gente poderia, bom, aí vai depender de aeroclube para aeroclube, né? A gente poderia preencher mais ou menos essa planilha aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar as duas juntas. Aqui. Bom, então a gente tem aqui Eldorado, né? Coloquei 33 pés, no rumo magnético 303. Nós vamos andar até o nosso top of climb, então this is o top of climb, 3 milhas náuticas e meias, vou colocar aqui. E vamos levar, bom, aqui eu sempre arredondo, né? Porque é por praticidade. Depois a gente vai ajustando os horários conforme o voo realmente, né? Então a gente sempre arredonda os números, né? Os minutos. Então a gente anda 3 milhas e meia, 3 minutos. Então tá, já preenchemos essa primeira parte. Depois do top of climb, a São Jerônimo, é a nossa diferença. Então 10 milhas e meia, nós vamos levar 7 minutos. No rumo magnético, bom, daqui até o São Jerônimo vai continuar sendo 303, só que nós estaremos a 1.500 pés. Depois São Jerônimo, a posição point. São Jerônimo é a posição point. Nós estaremos no rumo 015. Ó, São Jerônimo é a posição point. Rumo magnético 015 a 1.500 pés. Nós vamos andar 7,1 milhas e vamos levar 5 minutos. Depois point, bom, aqui nós temos a subida, né? Point ao top of climb. Nós vamos andar 1,2 milhas. Nós vamos levar 1 minuto. No rumo magnético daqui para lá, né? 312. E exatamente na posição point nós estaremos a 1.500 pés. Aí depois nós chegaremos no top of climb a 2.000 pés, continua sendo o mesmo rumo, né? O magnético 12. Aí a gente vai andar a distância de 7,4 milhas náuticas e vamos levar 5 minutos. E aí a gente vai chegar na posição Taquarim. Aqui essa planilha aqui também, aqui ele faz o somatório de todas as distâncias daqui, né? Então, que vai estar aqui. Ele já vai calcular tudo isso aqui para nós. Então, tudo isso vai dar 29,7 milhas náuticas. E ele vai somar também todos os estimados de voo aqui, que vai dar 21 minutos. E aqui é só para... Isso aqui não leva em consideração o cálculo, né? Mas é só para constar aqui o nosso plano de voo, qual seria uma VA no nível de cruzeiro, sabe? E com isso a gente encerra aí, né, o vídeo. Acho que deu para dar uma retomada em tudo aí. Falou, até mais.